Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Muito bom dia nessa manhã de domingo, essa manhã que temos para nós como cristãos uma data muito especial. Uma data muito especial porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Quando as mulheres foram visitar o sepulcro estava vazio, não havia nada nele, porque o Senhor venceu a morte. E porque o Senhor Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, porque ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, e ele vencendo a morte trouxe para nós vida. E essa vida nós podemos ter em Cristo Jesus. Por isso que essa é a proclamação da igreja. A proclamação da igreja não é simplesmente o que ela faz ou o que ela poderia fazer, mas a proclamação da igreja é a salvação. Como o apóstolo Paulo afirma em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, que não anunciamos outra coisa a não ser o Cristo e este ressuscitado ao terceiro dia, porque conforme as Escrituras, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E assim nós temos perdão dos nossos pecados. Essa é a primeira mensagem da igreja a todas as pessoas. E nós, como cristãos, devemos sempre estar felizes em lembrar, sim, desse sacrifício, desse comprometimento de Deus para conosco. E é claro que não deixo de perguntar, o Senhor se comprometeu tanto com você, a ponto de morrer na cruz em seu lugar. Qual é o seu comprometimento com Deus? Quanto que você está comprometido com Deus ao mesmo ponto de que Ele se comprometeu com você? Para nós, esse tempo que estamos vivendo, eu sempre tenho dito que esse tempo tem sido um teste de compromisso com Deus, um teste de fidelidade, um teste de comunhão com a igreja. Como que você tem se revelado tão comprometido com Deus como o Senhor é com você? Como diz o autor aos Hebreus, nós temos que olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, suportou toda a dor, para que eu e você pudéssemos então estar nesse momento, tendo o privilégio da salvação em Cristo Jesus. E ele ainda afirma que nós então devemos estar preparados para este fim, também para até se possível morrer por Cristo. O texto ainda vai dizer o seguinte, que muitas vezes nós ainda nem sangramos e o nosso comprometimento com Deus não é tão firme quanto o dele conosco. Isso cabe a nós essa reflexão nesse dia, no terceiro dia de celebração, de festa da Páscoa, sim, mas também uma renovação de compromisso da minha vida com o Senhor. Se há uma característica desse tempo, é uma característica das pessoas estarem totalmente afastadas do seu compromisso com Deus, de estar diante do Senhor. E o que é chamado da grande apostasia. O apóstolo Paulo fala, sua segunda carta aos Tessalonicenses. Então cabe a nós sim essa reflexão. Quanto que eu estou perto do Senhor? Há algo também muito importante para nós, que cabe para nós também reflexão neste tempo, que eu preciso também, de alguma forma, além de me comprometer com o Senhor em cada momento, em cada parte da minha vida, ter uma vida consagrada ao Senhor, eu preciso sim ter essa perseverança, mesmo em meio às dificuldades. Quando nós olhamos principalmente para as Escrituras e trazendo as profecias de Jesus, principalmente acerca do fim do mundo, se existe algo que é muito pedido à igreja, é exatamente a sua perseverança. Nós olhamos para a carta do Apocalipse, quando é escrita às igrejas, que diz o seguinte, quem perseverar até o fim será salvo. Quem permanecer firme até o fim será salvo. Como pastor, uma das minhas grandes preocupações nesse tempo é exatamente como diz o autor aos Hebreus, que Cristo não tenha feito esse sacrifício em vão, porque precisa então que a igreja tenha pessoas perseverantes, pessoas que estão aguentando firme. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, é uma igreja que estava sofrendo muito, ele pega e diz, olha, aguentem firme.
suportem. O apóstolo Tiago também, quando escreve a sua carta à igreja, ele também diz, olha, aguentem firme as aflições. As aflições daquele tempo também eram a causa de que as pessoas pudessem perder a sua fé. É nesse sentido que Tiago, tanto no primeiro capítulo, quanto o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, a provação, o tempo de aflição, pode produzir em nós fé, pode produzir em nós amadurecimento. E é nesse aspecto que a igreja do nosso tempo precisa, a igreja do nosso tempo precisa de perseverança. Da mesma forma como Cristo, diante do seu sacrifício, você vale lembrar de Jesus Cristo do Getsemane. Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, ele estava ali orando com os seus discípulos, ele levou os seus discípulos mais chegados para a oração, e então ele diz, vamos orar comigo, porque ele estava angustiado. O texto diz exatamente isso, tanto a narrativa de Lucas quanto a narrativa de Mateus, fala da angústia de Cristo em relação ao que antecedia a sua morte. Por quê? Porque claro que ele sabia de tudo o que ia acontecer. O apóstolo João, ele coloca bem isso no capítulo 13 do seu evangelho, que ele vai dizer o seguinte, e Jesus sabendo de tudo, ou seja, naquele dia anterior, Jesus Cristo já sabia de tudo, até mesmo antes de vir ao mundo, como diz João no Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, providenciou o seu plano de salvação, e então está ali há um dia de que esse plano pudesse ser, como as próprias palavras de Cristo, ser consumado. Jesus Cristo então está orando pelos seus discípulos, pedindo para que Deus pudesse fortalecê-lo. Porque o texto diz de Lucas, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, Senhor, é muita dor, é muito sofrimento que eu vou passar, então me alivia essa dor. Aí ele ainda afirma algo que nós precisamos, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Uma pessoa perseverante, ela não coloca diante dela mesma a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, mas busca a vontade de Deus, porque quando nós buscamos a vontade de Deus, querendo cumprir aquilo que Deus tem para nós, e nós temos um alvo estabelecido, e este alvo estabelecido, que é fazer a vontade de Deus, vai fazer com que cada um de nós, a cada dia, possamos permanecer firmes, e como consequência, perseverança. Porque se eu não estiver um alvo, se eu não estiver olhando para aquele alvo, olhando diretamente para a minha meta, qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer situação, qualquer outro entretenimento vai me tirar do foco principal e, como consequência, eu não serei perseverante. Quem demonstra uma perseverança muito clara é o apóstolo Paulo, quando ele diz, prosseguindo para o alvo. Então ele diz o seguinte, olha, eu tenho uma meta, eu tenho um lugar onde chegar, e não serão as dificuldades da minha vida, o que eu enfrento, que vai fazer com que eu perca este alvo, com que eu deixe de ser perseverante, com que eu deixe de seguir a vontade de Deus. Mas sim, eu tenho plena convicção de, olhando para este alvo, o Senhor vai me fortalecer. E ainda, no final dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que eu acabei de citar, Filipenses 3, no capítulo 4, ele vai poder afirmar, tudo posso naquele que me fortalece. A nossa perseverança não tem a ver com a minha vontade, o meu esforço próprio, mas a minha perseverança vem do Senhor. O nosso fortalecimento deve vir dele. Mas nesse tempo, tudo o que nós vemos nesses dias é exatamente a fuga da igreja. Não são de pessoas que não pertencem a Deus e não conhecem a Deus, ou não escutou algo acerca de Deus, não tem se fortalecido no Senhor. Como consequência, a perseverança foi embora. Leitura da Bíblia, oração, estar na igreja, participar de qualquer programação que a gente tenha feito online, ou como nós fizemos na sexta-feira, uma carreata, cada um no seu carro, totalmente segura.
E isso a gente tem colocado outras circunstâncias, outras situações no lugar de Deus, demonstrando que não temos sido perseverantes em relação à vontade de Deus. Essa tem sido a marca desse tempo. E vale lembrar também que o apóstolo Paulo falou que antecederia o arrebatamento da igreja seria a grande apostasia das pessoas. Apostasia não somente dos que estão na igreja e desviam daquele que dá tudo que é cerca de Deus. E a gente tem exatamente percebido isso nesse tempo. As pessoas têm desviado de tudo o que é acerca de Deus. Tudo o que é a favor de Deus, tudo que se fala de Deus, as pessoas não querem saber, não querem escutar, não dão crédito à igreja, não dão crédito à palavra de Deus. O que nós precisamos nesse tempo é então pedir que o Espírito do Senhor nos fortaleça para que possamos ser pessoas perseverantes nesse tempo. Esse sacrifício de Cristo na cruz traz para nós essas duas situações de como avaliar meu compromisso com Deus, avaliar minha perseverança em fazer a vontade de Deus, e o terceiro item que eu peço que você avalie nessa manhã de Páscoa sobre a sua vida é como que está a sua esperança em relação à volta de Cristo. Porque antes de subir aos céus, porque Jesus Cristo ressuscita, passa com os seus discípulos cerca de 40 dias, e quando antes de subir aos céus, antes dele chegar até aos céus ali, ele deixa uma promessa. Os anjos, quando os discípulos ficam olhando Jesus Cristo subir, e ele diz o seguinte: por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está vindo, vocês estão vendo subir, voltará. Essa é a nossa expectativa. A pergunta que eu faço para você é se sua expectativa está em relação à volta de Cristo. A volta de Cristo faz com que a gente tenha exatamente os dois itens que eu mencionei. Quando a pessoa anseia por Cristo, quando ela está ansiosa para que Jesus venha, ela se compromete mais com o Senhor, ela tem mais perseverança. Agora, aqueles que não aguardam a volta de Cristo, aí faz exatamente como Jesus Cristo disse no seu sermão escatológico. Estão vivendo como viveram nos dias de Noé. As características das pessoas que viviam como nos dias de Noé era: casavam-se e davam-se em casamento. O que isso significa? O que essa expressão casar e darem-se em casamento significa? Significa que as pessoas faziam tudo aquilo que elas queriam, seguiam na sua vontade, seguiam conforme os seus prazeres, o seu desejo, mas não queriam ouvir a mensagem de Noé, dizendo que Deus traria juízo, dizendo que Deus mandaria um dilúvio, e era para eles ouvirem a Noé. E quem sabe poderiam entrar na arca, mas nenhum deles fizeram isso. E exatamente esse tempo tem sido pessoas que não estão aguardando a volta de Jesus. Os sinais de Jesus Cristo estão a cada dia voltando. Cada dia está demonstrando a volta de Cristo, quero dizer. Os sinais da volta de Cristo são evidentes em nosso tempo. O problema é que muitas coisas têm tirado a nossa atenção em relação ao que está acontecendo no mundo. O meu desafio para você é que você ame a volta de Cristo, mas que você leia textos que são relacionados à volta de Cristo. Se você tem dificuldade de encontrar algum texto a respeito disso, eu vou pedir que você volte no nosso canal, no canal da nossa igreja, e você olhe alguns vídeos anteriores e você verá um estudo que nós colocamos como tema Escatologia Fácil. Ali você vai ver algumas profecias que nós falamos. Em breve farei outras lives de estudo sobre esse tema, alertando exatamente que o Senhor está para voltar e que o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. E você, da mesma forma como Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados e nos salvar, essa salvação estará consumada no arrebatamento da igreja e quando
nós estivermos todos lá no céu. Eu gostaria que você pensasse exatamente sobre esses 3 itens: comprometimento, perseverança e anseio pela volta de Cristo. Jesus Cristo veio e ressuscitou ao 3º dia, para que esses itens pudessem ser evidentes na nossa vida, porque Ele veio para nos salvar e nos levar para morar por toda a eternidade ao seu lado. E isso só vai completar na sua volta. Como você aguarda a volta de Jesus? Antes de encerrar esse momento de reflexão, eu gostaria de orar com você, pedindo que Deus abençoe e pedindo que esses 3 itens não faltem em sua vida jamais. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue derramando o Teu Espírito sobre nós e agradecer também, ó Deus, porque há muitos anos atrás o Senhor morreu e ressuscitou e trouxe para nós salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a morte não faz parte mais da nossa casa, porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos tirou da condenação do pecado. E sim, ansiamos pela volta do Senhor. Aguardamos com muita expectativa o dia que o Senhor revelar no céu, o dia que soar a trombeta e o Senhor nos levar para junto de si por toda a eternidade. Enquanto isso não acontece, pedimos que o Senhor mantenha a gente comprometido com o Senhor, até se possível morrer também, que a gente tenha esse compromisso como o Senhor teve conosco, e que possamos ser pessoas perseverantes, que não desistem, que não fogem de seguir ao Senhor, mas que permanecem firmes em cada momento. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar neste tempo, consolar, ó Deus, a família do Alisson, consolar a família da irmã Sonária. Pedimos, ó Deus, pela cura, porque eles ainda estão lutando neste momento contra essa enfermidade. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha trazer, ó Deus, paz ao coração dos aflitos. Em nome de Jesus, Senhor, enxugue as lágrimas e tire toda a tristeza. Que as pessoas, ó Deus, sintam o cuidado do Senhor. E que nós possamos nos comprometer contigo, firmes em nossa fé. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e que você tenha esses 3 itens. E espero você logo mais, 19h30, nós teremos o nosso culto presencial. Como eu sempre tenho falado, se a nossa igreja toda vier ao culto, estaremos todos dentro do decreto. Nossa igreja tem bastante espaço, há espaço para 600 pessoas, 30% são 200 pessoas. Hoje na nossa igreja nós temos 190 membros. Isso quer dizer que se toda a igreja viesse ao culto, estaremos dentro do que é estabelecido pelas regras de cuidado. Então, venha para o culto, nos encontramos logo mais às 19h30. Um abraço, Deus abençoe você.